Então, que a paz de Jesus nos envolva a todos, que o nosso coração esteja conectado ao dele, para que a gente recolha da melhor maneira possível todas as bênçãos que nos serão trazidas aqui. É uma grande alegria, mais uma vez, estar nessa casa, que, como foi dito no início, é para nós uma família, uma casa em que encontramos pessoas tão queridas ao nosso coração, com quem convivemos, com quem partilhamos dessa jornada com Cristo. E uma das maiores alegrias, sem dúvida, a nós cristãos, é justamente revermos ou estarmos juntos, caminharmos juntos com corações que se afinizam com nós, que sintonizam com nós, que sintonizam com o mesmo ideal que todos nós perseguimos. Então, que Ele nos abençoe a todos na reflexão dessa manhã, que consigamos sair daqui mais alimentados, mais fortalecidos, porque os tempos, de fato, são difíceis, mas, como faziam os cristãos àqueles tempos primeiros do cristianismo, onde os tempos eram muito mais difíceis do que os tempos de hoje, onde as perseguições, as lutas eram muito mais difíceis que as lutas de hoje, que a gente possa encontrar nesse momento o alimento que nos fortalece para a caminhada. E hoje gostaria de trazer aqui uma reflexão de uma passagem muito conhecida do Evangelho e que ultimamente tenho meditado muito sobre ela, principalmente no seu aspecto simbólico, né? Algo que a gente faz muito nos estudos do NEP, buscar dar vida às passagens com a nossa vida. Ou, em outras palavras, trazer as passagens para a nossa vida, dando vida ao texto, que então deixa de ser um texto puramente histórico e passa a ser um texto que faz sentido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque isso é estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho não se resume apenas a um esforço intelectivo, a um esforço de memória, que, caso contrário, a gente vai ficar nos mesmos círculos limitados de entendimento que temos estado há séculos. Muitos de nós, que temos conhecido esses textos há bastante tempo. O esforço primordial do Evangelho, do estudo das Escrituras de uma maneira geral, é sentir o texto. É conectar o texto à nossa vida, à nossa experiência no momento, para que ele então ganhe vida, ganhe profundidade, para que, por meio dessa conexão com o mais alto, nós possamos acessar ali tesouros que, num olhar mais superficial, nós não conseguiríamos fazer. Aliás, essa é uma orientação recorrente que nós temos no estudo do Evangelho por parte dos Espíritos, por exemplo. Se a gente vai no capítulo 1 do livro Os Mensageiros, é o que, por exemplo, Narcisa irá dizer a André Luiz. Quando ela fala assim para ele, olha, enquanto o Espírito se engolfa, né, ou se prende apenas a raciocínios, o Evangelho não parece senão um repositório de ensinamentos comuns. Você não vê nada de especial naquilo. Você vê algumas histórias interessantes, outras por muitos consideradas ingênuas, algumas até tolas consideradas, mas, ela diz, quando se lhe desperta o sentimento superior, quando a criatura passa a sentir os textos, porque então ele passa a sentir o que Jesus sentia quando falava aquilo. Ele passa a sentir o que Paulo sentia quando escrevia aquela carta. Ele passa a sentir o que uma Madalena sentia quando foi acolhida pelo Cristo. O que um João Evangelista sentia quando escrevia um Apocalipse. Então você faz uma conexão profunda com os seres que inspiraram esses textos, onde quer que eles estejam agora. E eles então preenchem, derramam sobre ti, sobre o seu pensamento, sobre o seu coração, algo de novo, algo vivo que te preenche, que te inunda com um novo modo de ver a vida, de sentir a vida. É o que ela diz. Então, quanto mais nós crescemos do sentimento superior, mais nos afinizamos pelo coração a esses textos, mais os textos crescem para nós, descortinando aspectos que antes a nossa inteligência apenas não era capaz de raciocinar, porque inteligência é abrangência de visão, mas elevação é mesmo sentimento. Então você só consegue enxergar mais além, com mais profundidade, quando você sobe, quando você se eleva. E essa orientação, quando crescemos para o Senhor, diz Narcisa André Luiz, fechando a sua fala, quando crescemos para o Senhor, os seus textos igualmente crescem para nós. Então, na razão do nosso empenho da aplicação e do sentir, os textos do Evangelho ganham para nós uma nova dimensão. Então, é com esse intuito que nós temos estudado o Evangelho, e por isso a importância de
nos abrirmos a esse sentimento superior para extrair daquelas lições algo que antes não víamos. E hoje, em especial, nós queríamos trabalhar uma lição que está no Evangelho de Lucas, apenas no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 19, que conta-nos a respeito da história de Zaqueu. Zaqueu. E essa lição em especial, a gente percebe algo importante, também fundamental no estudo do Evangelho, que é conhecer, ou mergulhar melhor no contexto da passagem. Caso contrário, a nossa visão fica limitada, fica restrita, às vezes, a velhas visões, a velhos entendimentos acerca desse personagem, acerca dessa passagem. E talvez nenhuma outra doutrina, nenhuma outra informação que nos chegue hoje enriqueça mais o estudo do Evangelho do que aquilo que temos na doutrina espírita. Sobretudo a partir da informação dos bastidores, que os espíritos superiores nos trazem, que os espíritos do alto nos trazem, a partir de informações ou fontes seguras que têm do próprio mundo espiritual, do acesso que tem às realidades como de fato foram, aos fatos como de fato ocorreram, né? Eles têm acesso a esses arquivos, imagina só, às vezes a gente fica até ansiando voltar para lá para poder acessar isso de novo, né? Mas eles têm acesso às imagens vivas das lições. Os espíritos mais elevados, como Emmanuel e outros, as bibliotecas lá não são bibliotecas só de arquivos escritos. As bibliotecas do mundo espiritual superior, você vive a cena de novo. Você sente a emoção dos que estavam, você sente o que perpassava o coração, o pensamento dos que estavam, você se coloca ali como um personagem. E eles nos trouxeram isso com uma riqueza ímpar, esclarecendo para nós muitos aspectos obscuros do Evangelho e enriquecendo muito o entendimento das lições. Em especial, um desses espíritos que se dedicou boa parte do seu trabalho a isso, que é Humberto Campos, que não por acaso foi escolhido por Emmanuel justamente por ser um escritor, alguém hábil na arte de contar histórias ou de embelezar a história, trazendo-nos aí mais a realidade dos fatos. E no capítulo 23 do livro Boa Nova, ele vai nos trazer um contributo inestimável para o entendimento dessa passagem do encontro de Jesus com Zaqueu, trazendo-nos um pouco dos bastidores e de tudo aquilo que veio antes do encontro. Porque para entender aquele encontro de Jesus com Zaqueu, eu preciso entender que aquilo ali, aquele momento, aquela fala, aquela postura de Jesus perante Zaqueu, era na verdade uma resposta, era na verdade um ensinamento a todo um contexto, um desenvolvimento de fatos que vinha se desenrolando até ali. Porque essa era uma característica do Mestre. E aqui a gente já tira uma grande lição. Esperar o momento adequado para transmitir as lições. Ajustar ou encontrar o melhor meio de expressar as lições, de modo que elas se tornem acessíveis não só a alguns, mas a todos os envolvidos. Jesus era extremamente hábil em fazê-lo. Não era precipitado, não era imprudente. Jesus sabia guardar o tempo adequado para a semeadura, como qualquer agricultor sabe fazê-lo. Ninguém planta cana em determinada época do ano, porque sabe que naquela época não vai dar. Você planta naquela época, porque sabe que as chuvas virão ali, logo depois das chuvas, etc. Então, há um momento propício para lançar a semente, e há um meio propício de lançar a semente. Porque, em geral, na nossa vida, muitas das aflições, muitas das discórdias que criamos entre nós, entre aqueles que convivem conosco, não é nem tanto pelo que falamos, mas pelo meio que falamos, ou pelo modo com o qual nós nos expressamos. Porque, às vezes, aquilo que falamos é até importante, mas nós revestimos aquilo de uma tal energia desregulada, de uma tal raiva, de uma tal impulsividade, que o outro já se faz fechado a lição. Então, nem o outro cresce com aquilo, nem eu mesmo. E muitas vezes se cria uma desavença difícil de ser vencida. É o que Emmanuel vai nos dizer. Nós precisamos aprender a pensar no sentido, no modo, na orientação, na direção de cada palavra que se nos sai da boca ou de cada gesto que expressamos para a vida. Porque o grande exercício, e isso é uma das grandes virtudes das almas já elevadas, é aprender a dosar a nossa expressão
segundo as possibilidades de cada criatura do nosso caminho. É aprender a adequar, conjugar na nossa fala as doses devidas de amor e de verdade, de energia e de brandura, porque todo excesso é desequilíbrio, todo exagero, todo extremo é desequilíbrio. Energia demais, às vezes, apequena o outro, desestimula o outro, afasta o outro. Brandura demais, às vezes, perde o outro, desequilibra o outro, desanda o outro. É preciso, portanto, encontrar o meio termo, segundo a capacidade espiritual do indivíduo com quem falamos. Para alguns, já teremos mais intimidade, para aqueles com quem já construímos uma amizade mais sólida, para com aqueles, por exemplo, que já percebemos, já estão mais conscientes dos seus deveres, da sua caminhada, às vezes podemos ser um pouco mais enfáticos, um pouco mais enérgicos, como, por exemplo, Paulo foi com Pedro, porque ele sabia que Pedro entenderia, porque ele sabia que Pedro já era alguém consciente dos seus deveres. Ele não faria aquilo com alguém que estava já começando a jornada apenas. Pedro já era alguém calejado, já era alguém fortalecido no caminho. Então ele sabia, com Pedro ele podia ser mais enfático. Com outros, nem tanto. Com Barnabé, talvez um pouco mais brando, porque era o estilo de Barnabé. Então a gente precisa aprender essa virtude de saber falar e saber esperar o momento adequado. E é uma virtude que não vem só da nossa própria capacidade. É uma virtude que decorre, sobretudo, da nossa conexão com o alto. Porque mais do que nós mesmos, quem sabe esses momentos adequados é o Criador. E Ele inspira, portanto, aqueles que se conectam a Ele a ajustarem a sua ação no mundo e a encontrarem os momentos propícios. Então, essa virtude, ela decorre, sobretudo, do desenvolvimento da nossa intuição. E intuição é conexão com o alto. Intuição que é outra coisa que a gente tem meditado muito ultimamente. Essa capacidade ou essa faculdade que será a faculdade da nova era, que será essa faculdade do novo milênio, do pleno desenvolvimento da criatura humana, o desenvolvimento maior das suas faculdades, essa faculdade em nós ainda em germe, que vai sendo trabalhada na medida que vamos ganhando comunhão com o alto e com o Criador. Então, quer ver um exemplo de como Jesus usava isso de maneira profunda, de maneira sábia? Há, no Evangelho de Lucas também, um relato da última viagem, da última vinda de Jesus a Jerusalém. E nessa viagem em específico, ele toma um caminho nada comum, um caminho nada corriqueiro. Ele vem pela Samaria, ele diz querer vir pela Samaria, porque o caminho corriqueiro, sabemos, era margeando o Jordão. E ele então vai pela Samaria, e os discípulos já sabiam, a relação entre samaritanos e judeus naquela época, embora derivassem de um mesmo tronco, de uma mesma raiz, a relação entre eles era a mais acrimoniosa possível, chegando mesmo à agressão física, muitas vezes, eles se repeliam mutuamente. Mas Jesus faz questão de passar pela Samaria, que era uma viagem não só mais difícil pela questão do ambiente, mas também pela questão da receptividade. Em determinado momento, imaginemos, caminhando pelo deserto, tinham que fazer certas paradas, as paradas do descanso, etc. E então Jesus envia alguns discípulos mais adiante para que pudessem encontrar hospedagem para eles. Certamente Jesus talvez já os enviava sabendo a resposta, mas ainda assim os envia, porque precisavam da lição. Era preciso criar-se o contexto da lição. Então Jesus envia os dois mais jovens, os dois mais enérgicos, os dois mais animados, João e o seu irmão Tiago, Tiago maior. E eles chegam, então, vão até uma cidade samaritana e pedem hospedagem, lembrando que hospedagem, naquele contexto, naquela cultura, era algo sagrado. Ainda hoje é, sobretudo nas comunidades menores, cuja vida ainda é bem similar à vida daqueles tempos. É algo sagrado, porque um povo que sempre viveu, por muito tempo, viveu como nômade, caminhou pelo deserto, sabe as agruras e dificuldades de se caminhar como nômade. E sabe o quão é bom poder contar com hospedagem, com água, com alimento, com algum lugar com que dormir. Então era algo sagrado, não se negava a hospedagem. No entanto, a resposta que os discípulos recebem é:
não, porque eles foram reconhecidos pelas suas vestimentas, eram judeus, estavam a caminho de Jerusalém, não vamos dar hospedagem a vocês. E retornam irados ao mestre. Irados, jovens, impetuosos, como o próprio nome diz, que Jesus lhes deu o apelido, Boanerges, os filhos do trovão em aramaico. Jesus, então, recebe a resposta e eles, enfáticos: mestre, você quer que a gente ore aos céus e peça que caia fogo dos céus e queime todos os samaritanos? Discípulos de Jesus, com já 3 anos de discipulado, para a gente ver que nós temos muito mais vínculos com eles que possamos imaginar, né? E assim tem que ser. É bom que a gente veja isso, para que a gente, vendo a humanidade dos discípulos, veja que o Evangelho é para nós mesmos, seres humanos em aprendizado como eles, embora, claro, já tivessem também as suas virtudes. Então Jesus ali tem uma resposta mais, deixa disso, aguarda o momento mais propício para dar uma lição mais profunda. Ele apenas diz: vocês não entenderam ainda que o Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar? E segue viagem. Vão seguindo até que chegam em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Jesus é incitado, questionado por um doutor da lei a respeito da vida eterna, do que se fazer para conquistar a vida eterna. Jesus, então, fala a respeito dos mandamentos, ele responde muito bem, a resposta está ótima. Então, ele, querendo se justificar, diz o texto, faz outra pergunta, que em geral a gente faz, né? Querendo se justificar, a gente busca os meios, busca os caminhos os mais tortuosos do pensamento para justificar o nosso modo de proceder. Não, estou fazendo certo, porque assim, porque aquilo outro. Quem é meu próximo? Porque essa era a grande questão. O entendimento de quem era o próximo. Era só os meus aqui de Israel, então, atendendo só a estes, eu estou garantido? Então, Jesus não responde, como de geral também fazia. Aqui uma outra grande lição que aprendemos com ele, que aprendemos, por exemplo, também com Sócrates, um de seus ministros. Jesus, em geral, não dava respostas prontas. Ou ele respondia com outro questionamento, como foi no primeiro caso da pergunta: o que eu faço para herdar ele? Como lês? O que está escrito na lei? Ou ele respondia com uma história que levaria o indivíduo à reflexão, levaria o indivíduo na maiêutica de Sócrates, a dar o parto ao conhecimento por si mesmo, a fazer o esforço de sair daquele patamar de entendimento em busca de novos ares, de renovar a mente. Jesus conta uma parábola. E nessa parábola, Jesus insere já, não só uma resposta, uma orientação aos doutores da lei que ali estavam, como também uma resposta, uma orientação aos discípulos, que haviam acabado de experienciar aquele fato na Samaria. Jesus coloca como herói, como personagem principal da historinha, um samaritano que era bom. Um samaritano que foi mais servo, foi mais fiel à lei divina do que aqueles que se consideravam seus representantes na terra, um sacerdote e um levita. Então você imagina a cara de João e Tiago quando ouviram essa história de Jesus, em que um samaritano é eleito ou é escolhido como herói. Então veja só a propriedade, a noção de momento do Cristo. Ele não precisou ferir, não precisou ser enérgico, impulsivo com ninguém. Ele simplesmente deixou as coisas tomarem o seu tempo, encontrou o momento propício e lançou uma lição que alcançava não só os discípulos indiretamente, mas profundamente, como também aqueles que o questionavam. E no caso de Zaqueu, porque nesse capítulo 23 do Boa Nova, Humberto de Campos vai nos dizer que, algum tempo antes desse encontro, alguns dos discípulos haviam assumido uma postura extremista. E como falei, todo extremo é desequilíbrio. O caminho da virtude, como fala Aristóteles, como fala o Cristo, como fala o Buda, é sempre o caminho do meio. Todo excesso esconde uma falta. Ou falta de compreensão, ou falta de humildade, ou falta de caridade. Então, sempre o caminho do equilíbrio. Principalmente Filipe e Tadeu, portanto, adotaram uma postura de extremismo com relação àqueles que detinham mais posses, ou mais poder, mais influência na sociedade. Não, esses não podem ser seguidores de Jesus. Esses não serão salvos de maneira alguma.
todos esses já estão perdidos. Se quiser seguir Jesus, tem que deixar todos esses bens aqui e tem que vir só com a camisa, com a roupa do corpo e mais alguma outra coisa, pouca coisa, porque o resto. E com essa postura, estavam então divulgando isso, criando muitas vezes discórdias, grandes discussões acirradas no corpo mesmo dos discípulos, dos apóstolos. Alguns ponderavam um pouco, principalmente Levi, que era dentre eles aquele que tinha mais recursos, né? Não só de influência, de poder, que era um publicano, mas também de recursos monetários. Então Levi às vezes ponderava, colocando-os ou chamando-os às reflexões. Olha, nem sempre as aparências são realmente a realidade. Nós temos que perceber que nem sempre a riqueza material representa pobreza no mau sentido de alma. Assim como nem sempre a pobreza material representa a riqueza de alma. Nós precisamos olhar para as coisas com mais maturidade, para além das aparências, para além dos véus do mundo. E aqui a gente já vai vendo o que será uma das grandes reflexões acerca dessa passagem de Zaqueu, dessa história que foi inserida no Evangelho. Mas, enfim, eles não... E no caso de Zaqueu, eles ficavam com essa postura rígida, por vezes Jesus tinha de intervir para acabar com as desavenças, mas Jesus ia deixando que as discussões seguissem, aguardando o momento propício da lição. Então, as coisas foram indo, até que Jesus, então, passava por Jericó. Passava ali por aquela cidade, e como nós sabemos, em determinado momento, vê alguém que havia subido numa árvore, alguém que estava em cima de um sicômoro, que era conhecido por toda a região, que era um publicano, Zaqueu. E nós podemos imaginar qual não era a visão, a preconcepção que, em geral, alguém como Zaqueu tinha naquela sociedade. Sendo judeu, servia a Roma, era incumbido de alimentar aquele império que oprimia o seu povo, era incumbido de ter a ingrata tarefa, talvez, embora muitos efetivamente se aproveitassem dessa tarefa, mas era incumbido de ser aquele que tirava do seu povo para transmitir a Roma. Então, a visão em torno de Zaqueu já era uma visão extremamente complicada. Já era uma preconcepção, uma visão já cristalizada que as pessoas tinham a respeito dele e, muitas vezes, a respeito da sua vida, das suas reais intenções, das suas motivações. E Jesus vem respondendo àqueles questionamentos, aquelas discussões, aqueles entendimentos dos discípulos e também toda aquela população que o enxergava assim, vem, como sempre faz em nossa vida, romper com algumas cristalizações e nos impulsionar a um novo patamar de entendimento e de visão. Porque essa passagem de Zaqueu, trazendo ela agora para a nossa vida, vai falar muito para nós a respeito do mundo de hoje. Nós vamos olhar essa passagem por duas perspectivas diferentes. Nós vamos, como nós falamos no início, adentrar o mundo da passagem. Vamos nos colocar ali. Ora na condição daqueles que olhavam a Zaqueu, ora na condição de Zaqueu. E vamos ver como que essas duas perspectivas vão nos trazer lições profundamente importantes para a nossa vida espiritual hoje. Hoje. No mundo de tantas aparências, no mundo de tanta exposição, no mundo de status, no mundo de capas, como que a gente precisa estar muito atento para não cair em algumas armadilhas da nossa caminhada espiritual. Ou para não se deixar envolver por algumas das experiências e por algumas das dificuldades com as quais nós vamos lidar na nossa caminhada espiritual. Então, nós vamos analisar a passagem de duas perspectivas. Na verdade, até de três. Uma na condição daqueles que olhavam a cena, Jesus para embaixo da árvore, volta-se a Zaqueu e diz: vou almoçar na sua casa.
Você imagina o que passou na cabeça dos discípulos, que vinham ali descendo a lenha em todos aqueles que tinham mais recursos, em todos aqueles que tinham mais influência. Então já é um escândalo. E Jesus adorava fazer, né? Jesus adorava levar as pessoas cristalizadas no limite. Então, ele adorava ir na sinagoga, por exemplo, e curar no sábado, que era para questionar: o que é mais importante para você? Aparência, exterioridade, formalismo, ou virtude, experiência, compaixão e compreensão? O que vale mais? Se a gente pega as parábolas do Mestre, quase todas elas é para questionar essa nossa fixação com a superficialidade das coisas, da vida e das pessoas. Curava sempre no sábado, almoçava com publicano e pecador. Você imagina hoje alguém que vai ou que convive, que vai estar num meio que a gente já toma por um meio completamente corrupto e a gente já engloba tudo no mesmo saco e já define, já estabelece o julgamento, já estabelece a definição. Esse é desse grupo. Imagina se Jesus volta hoje. Como é que a gente ia estar olhando para o Cristo, agindo lá no meio dos publicanos odiernos, dos publicanos de hoje? Como é que a gente ia estar se relacionando com isso? Então, Jesus adorava criar isso para nos levar, por meio desse espanto, a olhar para nós mesmos. Espera aí, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou olhando a vida? Que lentes eu estou olhando? Com as lentes do Evangelho ou com as traves que ainda me são características? Como é que eu estou olhando o mundo, a vida e as pessoas? Então, primeira perspectiva que a gente vai olhar é essa, de quem olhava a cena. Não só os discípulos, como os circunstantes. A segunda perspectiva era de Zaqueu, de quem era o centro das atenções. A sua intimidade. Será que realmente as aparências condiziam com tudo aquilo que ele era realmente por dentro? Porque o título da mensagem é interessante: servo bom. Não é interessante? Servo bom. E Zaqueu vem do aramaico, do hebraico, puro, justo. Será que tudo aquilo que se falava a respeito dele, dos seus equívocos, era realmente algo que vibrava no seu coração? Ou será que seria talvez algo do seu passado, que ele já não mais era? Porque a gente tem muito disso. Nós tiramos uma primeira foto e guardamos ela o resto da vida acerca de uma pessoa. Você viu a pessoa 10 anos atrás, você vê ela de novo, é a mesma pessoa. Como dizia um amigo meu, uma das piores coisas que ele gostava de ouvir quando reencontrava alguém depois de muito tempo: você é a mesma pessoa, você não mudou nada. Nem um pouquinho assim. Não mudei nada mesmo. Porque você não mudou nada, está muito ruim as coisas. Porque a vida é eterno progredir, gente. A vida é eterno renovar. Se a gente não está mudando nada, é porque, olha, toma isso como advertência. Toma isso como alguém que falou inspiradamente para você: olha, cuidado. Porque, como já dizia o filósofo grego de atrás, nenhum homem cruza por 2 vezes o mesmo rio. Porque nem ele será o mesmo, nem o rio, nem as águas. Mas se a gente está estacionado, principalmente falando espiritualmente, nós precisamos estar atentos. Então, o que realmente passava no coração de Zaqueu? E a terceira perspectiva, a do Cristo. Como Jesus olhava tudo aquilo, como Jesus olhava para Zaqueu, para aquelas pessoas. Então, a primeira perspectiva daqueles que olhavam a cena, o que ela quer nos ensinar? Senão justamente a isso: a tomarmos muito cuidado com as aparências. Com as aparências. A tomarmos muito cuidado com as generalizações. Com as generalizações. Porque nesse mundo de aparências, como falei, a gente logo já define o que é a pessoa, o que a aguarda, porque isso é julgar, né? É definir a pena, é sancionar, é dizer já o que aguarda sem saber intenções, motivações, causas, dificuldades, lutas pelas quais ela passou antes de cair. A gente já coloca tudo no mesmo saco, numa mesma craveira, julga pelas aparências e já define esse aí. Mas e conhecer o coração? E olhar mais para além? E as traves
que nos impede de enxergar as coisas como elas realmente são. Porque creio que uma das palavras mais fundamentais de hoje, uma das palavras de ordem do mundo de hoje, gente, é a autocrítica. A gente está tão embriagado pelo individualismo, a gente está tão embriagado pelo personalismo, que a gente está perdendo essa capacidade de olhar para nós mesmos e ver o quão contraditórios às vezes somos. Que às vezes uma pessoa se equivoca, uma maneira de falar, uma maneira de se expressar que não foi a melhor possível, talvez, e nós somos os primeiros a crucificar essa pessoa publicamente, execrando essa pessoa. Muitas vezes, com o verniz de lutar pela justiça, de lutar pelo progresso, de lutar contra o ódio, mas exalando o ódio da nossa maneira de pensar e de falar. Não, estou lutando contra o ódio, mas está lá, execrando a pessoa, humilhando a pessoa que, como você, pode escorregar. E se amanhã é você o que escorrega, com a medida com que mediste, será medido. Então esse é o mundo, principalmente hoje, né? A gente está vendo o que está acontecendo no mundo inteiro, a todo momento. Você é sempre filmado, você está sempre em exposição. A gente precisa atentar para como nós estamos olhando para as pessoas. E se a gente está olhando para nós. Porque às vezes aquilo mesmo que estou apontando no outro é algo que ainda não edifiquei em mim, que ainda não construí em mim. Então, como continuar com isso? É o que Jesus está começando, ou está tentando questionar ali. Gente, não vamos olhar pelas aparências. Vamos primeiro burilar o nosso olhar, tirar as traves do nosso olho, pela luz do amor, da compaixão, da humildade, para olhar para as pessoas, não nos fixando nos pontos falhos que ainda possam ter, mas nos fixando nos pontos positivos que cabe a nós alimentar, que cabe a nós inspirar, estimular, porque diante de cada pessoa que nos cruza o caminho, nós somos convidados a alimentar-lhe a boa parte e seguir adiante. Seguir adiante. Como diz Emmanuel, uma frase bonita, diante do próximo que nos cruza o caminho, porque se cruzou o nosso caminho, se nos aproximamos de alguém pelas vias do destino, não foi para feri-lo ainda mais, para rebaixá-lo ainda mais, para desestimulá-lo ainda mais, foi para ser, na medida do nosso possível, alguma luz a mais no seu caminho, algum estímulo a mais que o convide a dar um passo além na caminhada evolutiva, algo que o desperte para algo, para a lei divina, para a sua consciência. Então, Emmanuel diz assim: alimenta a boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então, não lhe compete estabelecer esses julgamentos, porque muitas vezes estão bem distantes da realidade. Ainda que tivéssemos a possibilidade, como Jesus o tinha, de conhecer todos os pormenores, todas as encarnações pregressas do indivíduo, todas as vinculações, obsessões pelas quais ele esteja influenciado, ainda que tivéssemos tudo isso, abstenhamos-nos de julgar como ele se absteve. É claro que, pelo bem do progresso da coletividade, os atos deverão ser questionados, algumas posturas deverão ser questionadas, mas a pessoa humana em si merece o nosso respeito, a nossa caridade e a nossa compaixão. A nossa compaixão. Então, abstenhamos de julgar, porque não temos sequer elementos suficientes para estabelecer isso. Você não sabe por quantos anos aquele indivíduo resistiu à pressão de uma obsessão feroz antes de cair. Você não sabe qual foi a criação daquele indivíduo, que recursos ele recebeu para poder discernir como você discerne, que talvez ele não conheça ao Cristo, mas você conhece. E talvez a responsabilidade dele seja infinitamente menor que a sua, que já conhece as lições do Evangelho. Então, a gente precisa atentar para isso. É o que essa lição de Zaqueu quer nos dizer. Olhar mais para nós nesse mundo de hoje, para desenvolvendo esse amor,
desenvolvendo essa capacidade de lidar com as nossas imperfeições, aprendamos a lidar ou olhar com compaixão e misericórdia para com a dos outros. Porque, em geral, a dificuldade de conviver com a dos outros é a dificuldade de conviver com as minhas próprias. É a negação daquilo que não quero olhar em mim. E então projeto no outro toda a minha frustração, toda a minha dificuldade em lidar com as minhas limitações. Como Pedro fazia. Se julgava forte demais e apontava o dedo para todos que se aproximavam de Jesus com as suas imperfeições. Você é ladrão, o que você está fazendo aqui? Você é adúltera, o que você veio fazer aqui? Contaminando a pureza desse ambiente. E Pedro era assim, era o cão de guarda do Cristo, ele se achava o cão de guarda. Descia o porrete. Né? Certa vez Jesus dizia, ampara-lhes com a verdade. Jesus precisava sair, chegou 3 indivíduos, ampara-lhes, Simão, com a verdade. Então ele pegou a verdade igual um cacetete e saiu dando em cada um deles. Quando Jesus voltou, estavam os 3 lá, desanimados, falou, não tem mais jeito para a gente. Né? Aí Jesus falou, Simão, eu disse amparar. Que a verdade que não ampara está muito distante ainda da verdadeira, vamos dizer assim, da legítima verdade, porque a verdade distante do amor está bem aquém ainda do que ela realmente é. Como diz Kardec, qualquer razão destituída de caridade está equivocada. Por mais que você tenha razão lógica para algumas coisas, se está destituído de caridade, você está equivocado. Então, esse é um ponto capital. A gente aprendeu a olhar para os outros com misericórdia, porque Pedro aprendeu isso a duras penas, quando ele viu que ele também era frágil. Quando ele viu aquela frase de Jesus aplicada a si mesmo, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Aí ele aprendeu a lidar com as suas fragilidades, e então ele se tornou o Pedro, pedra, sustentáculo, amparo para os seus irmãos. Então essa é a primeira perspectiva de quem olha. Cuidemos, tenhamos muito cuidado com os julgamentos por aparências. Como o apóstolo Paulo mesmo diz na sua carta, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 7, olhais as coisas pelas aparências, quem julga ser do Cristo, pense isso consigo mesmo, que assim como ele do Cristo é, também nós do Cristo somos. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Se você acha que é do Cristo e que o outro não é, toma muito cuidado. Pensa que talvez ele é tão do Cristo ou até mais do que você pensa que ele é. É tão interessante isso, que na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 22, Paulo diz assim, e saúdam-vos todos os santos, especialmente os da casa de César. Aí Emmanuel vai comentar essa passagem lá no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 75, dizendo assim, tinham santos, isto é, espíritos nobres, santificados, lá no meio da corte de César. Você acha que Deus estaria dormindo? Não ia colocar os seus agentes lá também no meio, lá dentro, e esses, às vezes, com as tarefas as mais difíceis, porque levam pancada lá dentro, e dos que estão de fora, que já os tomam pelo contexto em que estão inseridos, essas almas heróicas, que às vezes estão lá no centro, no olho do furacão. Então Paulo diz, principalmente, saudamos os santos da casa de César, porque lá no meio daquela corte corrupta, com todas as dificuldades, existiam almas heróicas que muito ajudaram a Paulo, a Pedro em Roma. Então, cuidado, porque aprendemos que todas as circunstâncias em que a criatura está, ela ali está convidada a fazer algo de bom. Se ela vai fazer ou não, a sua consciência definirá, mas o encargo que ela recebeu, os recursos materiais que ela recebeu, o recebeu para algo fazer de bom. Então, amparemos para que ela consiga fazer aquilo que veio fazer. Porque é a Deus e a consciência dela que haverá o que cumprirá, definir o aproveitamento dos talentos que recebeu. Aliás, inclusive, conta-nos Humberto Campos nesse capítulo, que logo depois dessa passagem que Jesus conta a parábola dos talentos. Como a dizer, alguns recebem mais, tanto recursos materiais como recursos de possibilidades, outros menos, mas todos convidados a aplicar em prol da coletividade. Então essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva é a perspectiva de Zaqueu. Porque Zaqueu é ali um símbolo muito profundo de nós todos. Zaqueu é a alma que despertou já para si mesma, que já despertou
para a necessidade de melhoria, que já não mais se satisfaz daquele momento em diante apenas com as questões do mundo transitórias e que já sente uma profunda vontade de ver ao Cristo, de estar mais perto do Cristo. É o que Zaqueu representava ali. Alguém que já nós despertamos para a nossa baixa estatura espiritual, mas que já temos uma profunda vontade de estarmos mais unidos ao Cristo. Porque é o que vai ficar mais claro acerca da passagem, quando Humberto de Campos vai dizendo, por exemplo, Zaqueu chega a Jesus, sabendo que Jesus recriminava as fortunas condenáveis, aquelas adquiridas de maneira ilícita, de maneira a passar por cima de corações, etc. Zaqueu se aproxima e diz: olha, Senhor, tem muitas famílias aqui que eu tenho criado para elas a oportunidade do trabalho, que eu tenho sido para elas o esteio. E Jesus então vai dizendo: parabéns, regozije-me contigo, servo bom e fiel. Os meus servos, Senhor, nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Uma visão de Zaqueu que em geral não se tem, porque a gente fica cristalizado naquela visão que se construiu do publicano, mas e o que passava naquele coração que às vezes estava sinceramente, embora talvez equívocos do passado, estava sinceramente tentando ser um esteio, um apoio, um estímulo à coletividade? E Jesus então vai exaltando: parabéns, regozijo-me contigo, mostrando que era já uma alma que estava se esforçando, embora todas as resistências, as visões em contrário, os julgamentos, intimamente no seu coração, já intentava fazer o bem, já intentava ser útil à comunidade. Então, já mostrando que é um Zaqueu diferente do que se imaginava. É aquele Zaqueu já desperto para a sua pequenez, mas profundamente disposto a estar mais com Cristo. E Jesus vai esclarecendo. Quando Zaqueu sai, os discípulos vêm questioná-lo, né? O que você está fazendo? E a nossa reputação? E a reputação do Evangelho, né? A gente que valoriza tanto reputação, como se mais importante fosse o que os outros acham de nós do que a nossa consciência acha de nós, do que o Criador vê em nós. Mas, enfim, eles vieram questionar Jesus. Começa a questionar eles: olha, existem muitos que entesouram na terra e outros que entesouram no céu. Os que entesouram na terra, às vezes, juntam nos seus cofres do egoísmo e da ambição e dão algumas moedas para se verem logo livres daqueles que os incomodam. Mas, e aqueles que vinculam a sua vida a milhares de outras vidas, milhares de outras famílias, dando a essas famílias a dignidade do trabalho, a oportunidade de crescer, de servir, de sustentarem-se? Você acha que uma alma como essa, que favorece o progresso, até material mesmo da terra, não está a serviço do Criador? Não está a serviço do Criador? Então Jesus acrescenta: de todos aqueles que repartem os seus bens com os necessitados, mas bem-aventurados aqueles que alimentam os movimentos da vida. Aqueles que não só repartem, mas criam a possibilidade do outro construir por si, do outro crescer por si, do outro se desenvolver também, renovando o entendimento deles. Então nós nos vemos muitas vezes como Zaqueu. Sabemos da nossa pequenez, das nossas limitações, mas no nosso coração já ouviu o chamado. E uma vez que a gente ouviu o chamado, não tem volta. Não tem volta. Uma vez que você experienciou esse amor que nos convida, não tem volta. Mas tem muitas lutas. Porque ele queria vir ao Cristo, mas algo o impedia. A multidão. Que multidão? Duas multidões, dentro e fora. A multidão íntima, da multidão de emoções em desequilíbrio que temos cultivado secularmente. Da multidão de ideias cristalizadas que nos impedem de ver a vida como ela é, que temos alimentado milenarmente. Da multidão de hábitos infelizes consolidados que precisam ser renovados. As montanhas tantas que só a fé poderá remover internamente. Então, há uma multidão aqui dentro a ser vencida, mas há uma multidão lá fora também a ser vencida. A multidão das coisas como elas são no mundo. Essa multidão de ideias, de sugestões com as quais todos os dias somos bombardeados. A multidão de ideias, de informações que nos dizem: felicidade é comprar isso,
é ter aquilo. A vida é gozar, a vida é hedonismo. Pense apenas em si, não pense nas consequências dos seus atos. Faça o que você bem quiser, isso é liberdade. Uma série de ideias que todos os dias nos chegam, bombardeando ou nos mantendo cativos das velhas concepções de vida e de ser. Essas multidões são difíceis, e mais do que isso, talvez as mais difíceis de serem vencidas, de serem lidadas. As multidões de preconcepções, de julgamentos dos outros para conosco, para com as nossas ações que encontraremos. Muitas vezes de pessoas que nos são caras, que não conseguem enxergar a boa intenção do seu gesto, que não conseguem enxergar o quanto havia de sinceridade na sua proposição, na sua proposta de renovação e de vivência, e que reduzem aquele gesto à aparência, à hipocrisia, à falsidade. Você fez o gesto com a mais boa das intenções, e alguém chega e fala: mas eu conheço esse cara, eu lembro dele lá 10 anos atrás, é a mesma coisa. Isso é tudo falsidade. E a gente recebe isso como uma navalha no coração, principalmente quando parte de pessoas queridas, que convivem com você há mais tempo e que ainda não conseguem ver a sua disposição em mudar. Mas eu te conheço, vivo com você todos os dias aqui, e aquilo fere o coração como nenhuma outra influência exterior. Zaqueu quer nos ensinar aqui que tudo isso precisamos aprender a superar se quisermos estar realmente com Cristo. Aprender a superar sem guardar mágoa, sem guardar rancor, sem odiar, sem devolver. Envolver ou embalar isso na água do amor, na água lustral do amor, e seguir adiante, como faz a fonte que recebe as pedradas. Embala aquilo no seu seio e segue seu caminho, espalhando vida e esperança por onde passa. Essa talvez uma das maiores lutas do cristão. É isso que Jesus quis dizer, por exemplo, quando falou: quem quiser me seguir vai ter que renunciar a pai, mãe, filho, filha, cônjuge. Jesus está mandando a gente abandonar os deveres? Nem passa pela nossa cabeça isso. Mas veja como Emmanuel comenta isso. Caminho, Verdade e Vida, 154. Título: Renunciar. Para seguir ao Cristo, precisamos renunciar à pretensão de querer que aqueles que amamos sigam a par e passo conosco, sigam na mesma velocidade que nós. Renunciar à pretensão de que nos entendam agora, de que nos compreendam agora, de que entendam os nossos ideais agora. Renunciar à pretensão de que se transformem naquilo que gostaríamos que fossem agora. É perder as esperanças na terra para conquistar as esperanças no céu. É abdicar das esperanças imediatas, sabendo que na eternidade seremos entendidos, na eternidade seremos compreendidos, na eternidade estaremos todos juntos, caminhando no mesmo sentido. Mas até lá é preciso muita renúncia, para superar a resistência das multidões que enfrentaremos na nossa jornada com Cristo. Muitas vezes navegando contra a correnteza. É algo que Paulo aprendeu, talvez, a duras penas, porque talvez poucos na história do cristianismo tenham sido tão julgados como ele também foi, principalmente no início ali da sua mudança. Ele, Madalena, por exemplo, tiveram de aprender isso no extremo. Ele vai dizer na sua carta aos Gálatas: se eu ainda quisesse agradar aos homens, eu não seria servo do Cristo. Em outras palavras, se ainda damos mais valor às opiniões que nos chegam de fora, se elas ainda têm tamanho poder sobre nós, de modo a nos desestimular, a nos fazer parar, a nos fazer estagnar, é porque ainda não estamos dando mais valor à consciência, ao Cristo, aos aplausos da consciência, do que aos aplausos do mundo. E sem isso, gente, nós não caminhamos com Cristo. Porque por mais que seja sincero o seu trabalho, por mais que você se esforce ao máximo, você vai receber pedradas. Isso é certo. E se você der mais valor às pedras do que às flores, você vai parar. Mas se você parar, você fica com o obstáculo e não com o Cristo. Porque o Cristo segue sempre. É claro que se uma hora você vai voltar, mas
por que esperar esse encontro que já nos chama o coração? Por que postergá-lo? Por que postergá-lo? Então é preciso que aprendamos a fortalecer em nós a perseverança, a vontade, a fé. Porque é isso que Zaqueu quer nos dizer. Ante a resistência da multidão, sobe ao mais alto de ti, dentro de ti, sobe ao sicômoro da tua alma, se eleva pela prece, pela comunhão com o alto, pelo trabalho no silêncio, se eleva e supera isso, passa por cima. Porque é o que também o regato nos ensina. Quando encontra um obstáculo, entre aspas, insuperável, o que ele faz? Cresce, se avoluma e passa por cima. Sem guardar rancor, mágoa, compreendendo, perdoando, porque senão de nada adianta. Senão seguiremos carregando aquilo dentro de nós, peso morto na caminhada com Cristo, eleva-se e segue. Porque só assim estaremos na intimidade com Cristo. Então, se por um lado, na perspectiva daqueles que olham, aprendemos ou somos convidados a pensar na autocrítica, na autoanálise, no autoconhecimento, a remover as traves do nosso olho para que enxerguemos com mais clareza, da perspectiva de Zaqueu, somos convidados a desenvolver perseverança, vontade, humildade, compreensão para com aqueles que não nos compreendem. Por fim, falta-nos a última e a fundamental das perspectivas, a do Cristo, que olhava a todos os envolvidos como necessitados, como aprendizes. Como diz o Evangelho de João, isso é bonito, ele bem sabia o que havia no homem. Jesus sabe tudo o que há em nós. Nada em nós está oculto a ele. E ainda assim estende-nos a mão. Imagina se ele adotasse a postura que adotamos para com os outros. De identificando ali uma faixa de sombra, virarmos a face, afastarmos. O que seria de nós? Então, olhar a perspectiva do Cristo, e isso é o fundamental da lição, é sempre olhar para cada criatura como alguém que a gente pode ajudar, não ferir mais, não rebaixar mais. Alguém para quem a gente pode estender a mão para erguer, porque esse é o convite da vida em cada encontro que temos com as pessoas diariamente. Então, a perspectiva de Jesus nos ensina a acender mais luz no coração, pela compaixão, porque enxergamos a vida e as pessoas, sendo os nossos olhos a candeia da nossa alma, segundo a luz que já acendemos ou não por dentro. E luz de visão espiritual, gente, é sempre amor, é sempre compaixão. Só assim removeremos as traves do nosso olho para que possamos ajudar com mais proveito. Porque a lição, às vezes a gente esquece do final da lição, né? Quando Jesus fala para não julgarmos, para não ser julgado, para tirarmos a trave antes de vermos o cisco, mas ele diz, tira a trave para poder ajudar melhor o seu irmão, para ajudar o seu irmão a tirar o cisco da dele. Então tem uma parte aí de ação que às vezes a gente esquece da lição. Você vai se melhorar para ajudar o outro a se melhorar também. Você vai desenvolver os olhos do Cristo para que olhando, ou Ele olhando por ti, possa realmente agir por suas mãos, por sua palavra, ajudando aquele que cai. E é isso, com essa mensagem, que eu gostaria de encaminhar para o encerramento da nossa reflexão, uma mensagem chamada O Olhar de Jesus, de Emmanuel, que se encontra no Evangelho por Emmanuel, aquela série, no volume 1 de Mateus, lá no capítulo 185. Ele começa dizendo assim, recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que, por vezes, aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Jamais se deteve nisso. Reconhecia que ali estava. Porque a questão não é fechar os olhos para isso. É reconhecer, mas não se fixar naquilo. Se fixar na faixa de luz, porque acendendo a luz, automaticamente eu estou apagando a sombra. Então não é não olhar, não analisar as coisas, os fatos, as atitudes, porque precisamos aprender também uns com os outros. Mas é não se fixar nisso. Não tomar aquilo como mais fundamental.
E ele cita vários exemplos, em Pedro, em Judas e tal, mas ao final ele conclui assim: busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos. Olha que bonito isso. A grande proposta, como Emmanuel diz também, né? O cristão é o braço do Evangelho no mundo. A nossa proposta, enquanto seguidores do Cristo na terra, é sermos, na terra, as suas mãos, os seus olhos, a sua boca, os seus pés, o seu coração. Então, busquemos trazer algo do olhar do Cristo para os nossos olhares. E a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque, então, teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Então, para aqueles discípulos que olhavam, que restringiam todos a uma mesma lente, a uma mesma visão, Jesus convida a refletir, convida a refletir-os e a todos nós, chamando aquele que era tomado por muitos, como alguém em pleno equívoco, como alguém transviado, como alguém perdido. Jesus diz então, finalizando a passagem: servo bom e fiel. Que a gente possa enxergar nos outros, removendo os preconceitos, clareando o nosso olhar pela compaixão, quais as potencialidades que trazem de serem também servos bons e fiéis. Que possamos, nesse mundo de ilusões, de aparências, tirar as nossas capas, porque sem as nossas capas, destituídos delas, poderemos ver os outros também na sua pureza, na sua sinceridade, nos seus ideais mais nobres que compete a nós alimentar. Então, que Jesus abençoe a todos nós, trazendo-nos luz aos olhos, compaixão ao coração, para que sejamos o fermento que renova, que estimula, e não um incêndio que abafa, que destrói. Muita paz a todos e muita luz.